Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No nosso vídeo de hoje você vai estar vendo aí 5 dicas de cuidados com as suas plantas no inverno. Bom, se você procurou esse vídeo, essas dicas vão te ajudar muito porque as plantas elas têm um metabolismo diferenciado nessa época do ano e acompanhe até o final que você vai ver o que muda e quais as dicas de cuidado que você pode estar melhorando aí a performance das suas plantas aí nesse inverno. Hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 21 de junho, onde começa oficialmente aqui o inverno no Brasil, Não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas enfim. Eu separei aqui, eu relacionei essas 5 dicas de cuidado que na minha opinião, assim, seriam as principais, o mais importante que você deve ter nesse momento, nesse período. Bom, mas relacionei aqui para não me perder, fiz alguns tópicos, e o primeiro assunto, pessoal, é a rega. É um tema muito importante, quando se trata de plantas. E no inverno, o que ocorre? Com a baixa evaporação, a temperatura um pouco mais baixa, a evaporação ela tende também a ser mais baixa. E essa umidade no substrato, ela demora mais ali, a se manter por mais tempo. Isso o que vai representar na hora de você regar a sua planta? Você pode regar a sua planta com menos frequência. Se você regava 3 vezes por semana, essa frequência, essa quantidade de vezes que você vai regar a planta vai diminuir, com certeza. Por que isso? Porque a planta ela vai permanecer ali, o substrato por mais tempo umedecido. E aí você tem que ficar um pouco atento, porque o excesso de umidade ali, se você regou e essa rega, você tinha essa frequência de tantas vezes, 3, 4 vezes por semana, se você não reduzir, pode aumentar muito essa umidade, e isso ela pode até mesmo trazer um problema de fungos nesse período, essa baixa temperatura aí, conciliando com essa umidade que talvez, se você não reduzir a frequência, possa ficar alta ali no substrato, ou até mesmo nas folhas das plantas, gotículas de água acumuladas nas folhas. Isso não é bom nesse período, pode contribuir com o surgimento de fungos, de outras doenças aí, e está prejudicando a sua planta. Tem que tomar cuidado um pouco com o período que nós molhamos as nossas plantas, ainda se tratando de rega. Por quê? Se nós temos um período muito frio, e esse frio, as baixas temperaturas, elas se dão mais no período, no pico da noite, então, se nós deixarmos para molhar nossas plantas no período noturno, isso pode agravar os efeitos do frio durante o decorrer da noite, Se você chega do serviço, muitas vezes, enfim, de noite, e tem já esse hábito de molhar suas plantas à noite, procure mudar esse hábito, porque se você chega, às vezes 8, 9 horas do trabalho, da faculdade, vai molhar sua planta, no decorrer, no período da noite ali, com as baixas temperaturas, isso pode agravar e trazer um efeito negativo aí também à saúde das suas plantas. Bom, mas qual seria um horário adequado, assim? Um horário que se estenda ali, na parte da manhã até o horário do meio-dia. Por que eu digo isso? Muito cedo também, de acordo com a região do país, às vezes a água da torneira também sai em baixíssimas temperaturas, e também pode causar um efeito negativo. Então, você buscar uma água na temperatura ambiente, mas que não seja aquela água que você... Se você não está conseguindo manter a sua mão debaixo da água, é porque possivelmente essa água está tão gelada que também vai fazer mal à sua planta. Então, só esse cuidado aí também, que você deve tomar cuidado na hora da rega. Uma dica, pessoal, apesar de reduzir a frequência, não reduza a quantidade de água que você fornece à sua planta. A quantidade de água pode manter a mesma ali, só reduz mesmo a frequência que você vai fazer isso durante a semana. Outro assunto muito importante durante esse período de inverno é a adubação. Como que se comportam as plantas no inverno? Bom, isso aí a gente vai ter que entender um pouco do metabolismo das plantas, o que ocorre com elas nesse período, se você tem o hábito de estar adubando suas plantas, para você ver as suas plantas cada vez mais verdinhas, ali, mais floridas, tome cuidado porque esse não é um período muito adequado para você estar fazendo a adubação nas plantas. Por que isso? O metabolismo das plantas ele desacelera no inverno, Isso fica bem característico se você observar na natureza, as folhas das árvores caindo,
você percebe que isso se dá justamente por conta da planta consumir menos energia. Então aquela energia que ela ia demandar ali para as folhas, né, para a produção de novos ramos, galhos, ela vai reduzir esse metabolismo e isso vai repercutir ali na queda das folhas. E o que isso representa para a gente na adubação? Bom, que a planta, se ela está com o metabolismo desacelerado, que ela precisa se nutrir menos e você precisa fornecer menos adubo nesse período. Bom, o indicado, a dica que eu dou para você, assim, para você passar bem esse período e as suas plantas passarem esse período de uma forma assim, tranquila. Melhorar a sua adubação nitrogenada, principalmente orgânica, né, de fontes orgânicas, humus de minhoca, torta de mamona, esterco. Né? Se isso for feito até mesmo lá no outono, antes dessa chegada do inverno, é muito importante porque a planta ela já vai começar essa absorção, vai passar esse período, porque o adubo orgânico ele é de liberação lenta. Se você não entende um pouco de adubação, procura no canal aqui, tem um vídeo falando mais sobre adubação. Né? Se você tiver dúvida, coloca nos comentários que eu explico um pouco mais. Se quiser um vídeo, eu falo só sobre isso para vocês. E com essa absorção lenta, a planta vai conseguir passar todo esse período aí do inverno, tendo para ela disponível o alimento quando ela precisar, né? Mas também, se você ficar fazendo adubação química nesse período de inverno, você corre o risco aí de agravar os malefícios da sua planta, queimar raízes, queimar folhas, e isso não é o que queremos, né? Mas assim, Everton, eu deixei passar o outono e acabei não fazendo nenhum tipo de adubação nas plantas. Bom, não seja por isso. Você pode estar fornecendo sim nesse período, né, ainda dentro do inverno, a adubação nitrogenada, desde que seja de fonte orgânica. Eu só não aconselho fazer adubação química nesse período, porque o adubo químico ele é de uma absorção muito rápida para a planta e a planta ela não vai estar com esse metabolismo preparado para receber essa adubação. Bom, mas, poxa, Everton, você está falando essa questão aí, eu até entendo, mas eu observo aqui no meu jardim, as plantas estão lindas, eu vejo que tem bastante planta florida nesse período, tem um ipê lindo que está florindo nesse inverno. Bom, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, floração das plantas não é sinônimo de planta com metabolismo acelerado. Pelo contrário, a planta ela consome muita energia para produzir, para florir, para chegar nesse período da floração, e quando ela está florindo, é justamente um período onde que o metabolismo dela está realmente desacelerado. Se você observar um pé de ipê, se você tem aí na sua região, no seu jardim um pé de ipê, você vai observar muitas flores. Por outro lado, você vai ver que ele, nesse período, ele está caindo muitas folhas ou já caiu. Às vezes você olha um pé lindo de ipê, que ele só tem floração, mas ele está bem, assim, desguarnecido de folhagens, né? As folhagens dele praticamente caíram todas. Isso é uma característica da planta com o metabolismo desacelerado. Outro assunto muito importante durante esse período de inverno é a relação à poda e limpeza. Bom, no inverno, como eu falei, o metabolismo ele é desacelerado, então a poda que você vai fazer nas suas plantas, que ela não seja uma poda muito drástica. Né? A poda drástica, que é aquela poda onde você reduz bastante o tamanho de galhos das suas plantas, onde você prejudica um pouco, né, o crescimento dela, e quando é no verão, na primavera, essa planta se restabelece de forma até rápida. No inverno isso não ocorre, porque a planta, com a redução do metabolismo, você pode talvez aí até provocar uma dormência da sua planta. E quando chegar aquele período onde ela estaria se restabelecendo, né, um período um pouco mais quente aí, a sua planta não vai estar se desenvolvendo como ela deveria estar, por conta de uma poda mal sucedida, né, uma poda muito drástica que ocasionou talvez a dormência aí dela. Bom, a limpeza, né, poda e limpeza, esse assunto eu vou tratar até de forma conjunta, porque está bem atrelado um ao outro. Essa poda seria uma poda de limpeza, uma poda de tirar ali, né, folhas mortas, galhos mortos e manter sempre o seu jardim limpo. Né? Esse jardim limpo é muito importante porque nesse período você tem que observar as suas plantas, costuma surgir muitas pragas e doenças, pulgões, cochonilhas, e se mantém o seu jardim sujo, folhas mortas junto com a planta saudável ali, folhas apodrecendo no substrato.
Isso, em alguns momentos é até interessante, porque tem ali a microvida, né? Só que essa microvida ela pode ser benéfica e pode ser maléfica, porque um fungo oportunista, ele vai se alimentar dessa folha que está morrendo, mas ele também pode prejudicar as folhas que estão ali verdinhas, ali saudáveis na sua planta. O próximo assunto a abordar aqui é com relação à aeração. A aeração do substrato ou do solo. Bom, se a sua planta é cultivada em vasos, né? Não só em vasos, mas também no solo direto. O que acontece no inverno é que tende a uma compactação maior do solo. Mesmo em vasos isso ocorre. Bom, essa compactação você vai molhando, vai regando a sua planta e com o tempo isso prejudica que a água percole, que a água faça o trabalho dela ali no substrato, atrapalha o desenvolvimento das raízes. E como que a gente pode estar corrigindo isso? Você pode estar trabalhando ali com uma colherzinha de jardinagem, estar revirando um pouquinho ali esse solo. É uma coisa bem simples de se fazer, só que é importante, né? Se você deixar de fazer, você passar todo esse período de inverno e sem fazer, fornecer essa aeração, você vai ver que a sua planta ela realmente vai ficar prejudicada. Eu falo isso por experiência, eu faço isso nas minhas plantas, então assim, vai ali, futuca um pouquinho o substrato, dá uma mexida que permita, né, essa aeração, esse trabalho da água ali nas raízes e de forma também a não prejudicar, não danificar as raízes, é claro, né? Você vai estar trabalhando com uma planta, né, uma coisa viva, então você não vai fazer isso de qualquer maneira. Com bastante cuidado, você vai revirar um pouquinho o solo, você vai perceber que essa aeração foi fornecida. Pessoal, nós já falamos aqui sobre adubação, sobre rega, sobre aeração, sobre a poda e a limpeza. E agora, por último, vamos falar sobre as fontes de luz e de calor que têm que ser fornecidas nas nossas plantas no inverno. Bom, por que fontes de luz e calor? Por que eu concilio esses dois assuntos? Porque não adianta a gente só fornecer uma fonte de calor, tirar essa planta, às vezes, de áreas externas e trazer para dentro da residência, se você também não ficar atento com relação à luz. Por que isso? Porque com o inverno é comum, né, a redução da incidência solar, né, e os raios solares, que são fundamentais ali à vida, né, das plantas, se você tira ela da área externa e traz para dentro de casa e não fica atento com fontes de luz, com áreas próximas a janelas, áreas próximas a aberturas, né, e ambientes até de vidraça, onde que a luz possa penetrar, coloca essa planta um ambiente assim, muito escuro, um ambiente muito de breu, provavelmente a sua planta não vai conseguir sobreviver ao inverno e chegar bem na primavera. Então é importante, além de você fornecer essa fonte de calor, que você proteja ela desse vento um pouco mais frio, né? Esse vento que vem carregado, assim, às vezes até de gotículas, assim, não sei, dependendo da região do país que você mora, às vezes é comum até o fenômeno de geada. Então, assim, se você protege a sua planta, fique atento também em fornecer fontes de luz para ela. Bom, eu estou falando aqui de plantas que talvez possam ser removidas, né, de plantas de vasos. Mas se esse não for o caso, se você tem plantas que não podem ser removidas, você pode também estar criando uma fonte de calor através de mini estufas. Como você vai fazer isso? Bom, usando de sacos plásticos, você pode fazer a forração, né, forrar essa planta de um modo que ela vai criar um ambiente como se pegasse uma sacola, assim, independente do tamanho da sacola e da sua planta, claro que tem que ser algo compatível, vai colocar sobre ela, né, de modo que essa geada no meio da madrugada aí não venha prejudicar tanto. No outro dia, né, você vai ter o cuidado de estar retirando essa sacola, claro, porque essa umidade aqui dentro também não é muito benéfica para ela ficar sempre ali dentro desse ambiente aqui protegido, né, de certa forma, mas esse excesso de umidade pode ocasionar algum mal aí também, o surgimento de fungo aí, prejudicar ela. Mas é muito importante que você fique atento à fonte de luz e de calor nesse período do inverno aí, para poder a sua planta resistir e passar bem esse período. Assim como conciliar com todos esses itens aqui, esses tópicos que eu citei aqui, procure fazer isso, né? Não regue demais a sua planta, né? Fique atento aí para que você possa seguir essas dicas e chegar aí na primavera com uns bons resultados aí. Se você tiver aí alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui, deixa aí nos comentários, como eu falei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Bom, eu estou trazendo isso aqui, assim como várias dicas, né? Sempre passando aí para vocês, tentando falar de uma forma diferente para que você possa
compreender aquilo que eu faço aqui, né, na minha casa, que isso possa servir também para você aí, você está aplicando. E é muito legal quando eu recebo, né, os comentários de volta também do pessoal falando que gostou das dicas, falando que aplicou aquilo, que deu resultado. E é isso aí, pessoal. Bem-vindos, né? Esse é o canal Papo Verde. Eu espero que vocês venham estar interagindo aí nos comentários, compartilhando esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer. E até a próxima, pessoal.